Então vamos seguir. Ótimo, professor. Tudo tranquilo, né, Jim? Então vamos lá. Galera, aula 6, né, barroco. Vamos começar a tratar de aspectos ligados realmente à arte literária, né, a composição da arte literária, já que durante o quinhentismo nós não tivemos esse ambiente, sabemos por quê, e entender que essa aula ela será dividida em dois momentos. Essa aula 6 ela traz o barroco, né, no seu contexto mais universal, com características basilares relacionadas aí à gênese do estilo de época, e a aula 7 focada no barroco aqui no Brasil. Tá? Antes da aula, como nós sabemos, né, temos todo esse apanhado sobre objetos de conhecimento e habilidades da competência 5. Ok? Hoje eu não vou me ater tanto a isso porque nós já, de certa forma, nós basicamente em todas as aulas estamos citando essa competência 5 e essas habilidades que giram em torno da competência 5. Então, eu acho que vocês já captaram a ideia com relação a essa competência, que é a competência, né, na matriz do Enem, que aponta para as situações voltadas à literatura, certo? E qualquer dúvida, vocês podem baixar o PDF dessa matriz contendo todas as competências, não só da área de linguagens, tá? E as respectivas habilidades, caso vocês queiram consultar, pegar uma questão e observar em qual habilidade. Inclusive, se vocês aprofundarem as pesquisas, vocês podem até encontrar PDFs para baixar que já trazem questões e a habilidade ligada a essa questão relacionada. Aí eu consegui encontrar ligada à área de linguagens, mas deve também ter lá disponível sobre as outras áreas, tá? Como é cobrado no Enem, aí nós vamos dar um tempinho aqui para ler esses pontos que eu elenquei. Então, a prova de linguagens, entre os conteúdos, disponibilizou até hoje 4,8% para o conteúdo. Né? Aí, no cálculo em percentuais, é uma estimativa, na verdade, em percentuais. Tá? E nos últimos 5 anos, no barroco, dentro da perspectiva literária, apareceram 3 questões da prova de linguagens. Isso não quer dizer que o barroco seja menos importante do que qualquer outra escola literária, né, que a gente estude durante todo esse período nosso. Está claro que quando a gente pensa em quais escolas literárias ou estudos de época, né, foram cobrados no Enem em maior quantidade, a gente está falando do modernismo, a gente já sabe disso, né, os autores modernos e pós-modernos, mas isso não quer dizer que a próxima prova não tenha um apanhado com maior especificidade para esse momento, para o barroco, para o quinhentismo ou para qualquer outro momento estudado. Então, a nossa missão é estar preparado, né, independentemente do acesso que a prova tenha dado do início até hoje, ou dos últimos 5 anos até hoje, a conteúdo A, B ou C. Tá? Aqui são apenas estimativas para que vocês depois, né, com o material em mãos, vocês possam sempre estar consultando, né, e nivelar as situações, né, depositar maior ou menor tempo de estudo, enfim, criar as estratégias que são muito importantes para os estudos. Entender o que é o barroco e qual é o seu contexto histórico, suas principais ideias e seus artistas é passo essencial para se sair bem no Enem. Então, entender o que foi que aconteceu nesse período. Esse período é um período que tem uma amplitude muito importante, porque o barroco não é só o barroco da literatura, o barroco é um barroco que abraça outras expectativas, né? O barroco
é o barroco da arte sacra, né? É o barroco da música barroca. Então a gente precisa entender que essa nossa visão sobre o barroco, tá? Ela pode ser, né, pautada lá no Enem em diversos ambientes, em diversas circunstâncias. Né? Não é só e tão somente, né, dentro do processo literário que surge, né, dentro do viés das características barrocas. Existe toda uma situação, né, do barroco em contextos diversos. Né, e nós vamos ver, né, como eu coloquei aqui nesse ponto de dica, né, a influência do barroco no Brasil é muito importante, por isso que é algo que a gente precisa focar bem. E nós tivemos, né, cronologicamente, 2 séculos da colonização brasileira foram marcados por esse movimento. Então, com impacto na arquitetura, como eu falei, né, arquitetura barroca, e nas artes a gente tem a escultura barroca, tem a pintura barroca e, claro, né, o nosso ambiente, que é a literatura. Então, há uma importância. Existem características específicas para esse ambiente barroco em todos esses, né, esses pontos de acesso aqui: arquitetura, escultura, pintura, literatura. Tá? Enfim, se eu for situar um plano local, nós sabemos que existe uma arquitetura barroca espalhada por vários pontos do nosso estado, né, como São Cristóvão em Laranjeiras e mais outros municípios também. Então, né, tem uma abertura legal. Entender, né, por que essa igreja é uma igreja barroca, né, porque essa pintura é uma pintura barroca. Tá? Também é muito importante, além de todo o princípio voltado às questões ligadas à literatura, que nós vamos ter acesso nas aulas. Esse outro ambiente barroco também contribui bastante, né? Complementa os estudos. Tá? Então não esqueça que o barroco ainda pode ser vivido por meio de visitas às cidades históricas, né? Como eu citei há pouco, os grandes polos, né? A nível do Brasil, né? Temos Salvador, temos Ouro Preto, né? Que possuem um conjunto, né, arquitetônico barroco muito, 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 né, rico no sentido de ser, né, extremamente vasto dentro do ambiente barroco. E a leitura dos autores, né, que será o nosso ponto de acesso. O Gregório de Matos, o grande representante da poesia barroca, mas nós temos também o padre Antônio Vieira. Né, os dois, né, serão pauta da próxima aula, aula 7. E aí, chegamos no Senhor Barroco. Gente, é muito importante entender que esse período barroco é o período em que o reflexo de tudo aquilo que nós vimos anteriormente vai se tornar muito evidente na constituição do homem. Né? E quais reflexos são esses? Nós vamos entender que o barroco é um momento em que o homem está extremamente dividido entre os processos bifrônticos, não é? Podemos dizer assim, aquele processo em que existia o poder da igreja, certo? Ainda muito forte, mas que também existia um outro lado dessa questão, né? Dessa questão existencial do homem. E, claro, né, dentro da cronologia, nós vamos chegar aqui com a condição da Contra-Reforma Católica, né, tentando fortalecer a igreja para que combatesse a reforma luterana, a reforma protestante. Né, isso, de certa forma, abala ali os alicerces da igreja católica, mas a igreja desenvolve um plano de ação, nós vamos entender enquanto contra-reforma. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter o homem, né, com outras concepções sobre a sua própria existência, sobre as questões que o envolvem no mundo, né, as questões racionais, as questões existenciais, mostrando para o homem, certo, outros processos. Então, essa condição vai trazer uma certa confusão para a cabeça do cidadão dessa época.
Né? E isso é reflexo, como eu falei, né, do caminhar das situações, né, anteriores, certo? Então nós vamos ter o homem barroco dividido, muito dividido entre as questões que envolvem carne, né, homem, vida, certo? E salvação espiritual. Tá? Todas essas questões antíticas, né, que geram antíteses, né, antagonismos, elas serão parte desse ambiente. Tá? Então, por isso que nós vamos ver isso, quando a gente fala de literatura, né, isso vai claro, refletir na construção da literatura barroca, quando a gente fala necessariamente do Gregório de Matos, e quando a gente fala do Antônio Vieira, o Antônio Vieira é um padre, então nós sabemos qual será, né, a condição da produção literária dele. Mas o Gregório de Matos, por não ser um sacerdote, não está, né, ligado oficialmente à Igreja Católica, enquanto, né, representante, ele vai personificar o homem barroco, né, o homem dividido, né, o homem das antíteses, e isso, até esse termo que eu estou usando para justificar as questões antagônicas, nós sabemos que é uma figura de linguagem, né, e essa figura de linguagem vai permear os versos do Gregório, como também as metáforas que serão extremamente arrojadas, né, de difícil acesso, rebuscadas. Então nós vamos ver que o barroco envolve-se nesse panorama, e é um panorama de confusão, de exagero, de extravagância. Tá? Isso relacionado, claro, à parte que diz respeito à igreja, né, principalmente no plano arquitetônico, e a parte que diz respeito à questão mundana, à questão do homem querendo entender se ele pode viver da forma que ele bem entender, né, já que ele está vivo, ou se ele precisa assumir uma postura, né, que é uma postura de conduta moral a partir de determinados, né, dogmas ligados à igreja para salvar a sua alma, né, no momento pós-mortem. Né? E aí a gente relaciona com certeza o panorama dos altos vicentinos, a todas aquelas questões e ao mesmo tempo aquilo que vem depois como o nascimento, né, e todas aquelas situações que colocam o homem no centro das situações. Tá? Então, período do século XVI, marcado pela crise dos valores renascentistas, gerando uma nova visão de mundo através de lutas religiosas e dualismos entre espírito e razão. Né? São esses dois pontos, né? Esses dois pontos que estarão ali no embate, no mesmo ser. Né? A gente falar aqui de espírito e razão, a gente pode ver razão como sinônimo para carne, para vivência, né, mundana, homem no mundo, né, a pessoa viva, tá? E esse embate entre essas forças aqui que necessariamente, né, são antagônicas por natureza. O movimento envolve novas formas de literatura, arte e filosofia. Então, esse é um ambiente barroco. O contexto histórico é o contexto da Reforma e da Contra-Reforma, né? A Reforma luterana de 1517, que bifurca, né, a religião cristã, bifurca o cristianismo e cria o protestantismo, né? Que hoje é uma das grandes representações do cristianismo, né, no mundo. A Igreja Católica, em 1563, dá início ao processo de Contra-Reforma, e aí nós já sabemos o que é que acontece nesse processo, o que é que sai desse processo, né? A Companhia de Jesus, os jesuítas, e também a Santa Inquisição. Então esse momento, esse contexto do barroco aí é o contexto ligado, né, à força desses ambientes aí relacionados à Contra-Reforma. Por que para nós a Contra-Reforma e não a Reforma?
porque nós, né, fomos historicamente colônia de Portugal e durante todo esse período colonial, né, entre quinhentismo, barroco e arcadismo, aí focando nos períodos literários que nós vamos estudar, claro que o que vai vigorar aqui dentro do ambiente é a Igreja Católica, falando das questões dogmáticas religiosas, tá? Porque Portugal estava para a condição do catolicismo. O protestantismo vem para cá bem depois, né? Tem uma força muito grande em outros pontos, ligados, por exemplo, à formação da nação estadunidense, né? Até mesmo outras práticas religiosas advindas, né, dessa visão protestante, essa visão reformadora da igreja, mas aqui a gente, né, tem um delayzinho legal até esse ambiente ser propício para nós. Então a gente está falando da Igreja Católica forte, contra a reforma em cima, a Santa Inquisição ali, ó, fiscalizando a conduta do cristão católico, e o cristão católico à época do Barroco, né, confuso diante das situações existenciais, né, para onde eu vou. E aí, manda a contraforma. Imagem não, gravura, né? Imagem da contraforma é ótimo. Características. O que é que nós temos como características para esse período tão interessante? Oi, Alisson, pode falar, meu querido. Antítese, hipérbole. Sim, sim. A literatura barroca é extremamente marcada pelas figuras de linguagem, né? Então, a hipérbole, que é o exagero, né? A antítese, que são os pontos antagônicos, os pontos contrários, né? Corpo e alma, bem e mal, vida e morte, e as metáforas extremamente arrojadas ali dentro, né, dos poemas, né, como o Alisson. Paradoxo também. O paradoxo também, né, que se diferencia da antítese. Enquanto a antítese traz só dentro da construção ali do verso os dois termos que são contrários, o paradoxo ele tenta colocar esses dois termos em uma mesma ideia. Por exemplo, aquele soneto lá do Camões, do Luís Vaz de Camões, que na aula sobre classicismo eu falei que foi usado pelo Renato Russo para compor a canção Monte Castelo. Aquele soneto ele não é permeado de paradoxos. Por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver. Né? É paradoxal, porque objetivamente falando, não, né, dentro do campo da figuração, não existe fogo que arda sem ser visto. É ferida que dói e não se sente. Então, esses são paradoxos. Né? Já as antíteses são apenas entre aspas, tá? Só para dividir questão aí. A antítese consiste em colocar termos, né, antagônicos no mesmo verso, mas sem que eles estejam relacionados a uma mesma ideia. Certo? Durante o dia vejo o amor, durante a noite vejo a dor. É uma metáfora maluca aqui que eu criei agora só para figurar, tá, gente? Com o que seria uma antítese. Né? Então os dois não estão na mesma ideia, tá? Os dois termos. Mas, como o Alisson bem falou, seja antítese, seja paradoxo, saindo desse ambiente dos contrários, né, dos opostos, as hipérboles, que são exageros, as metáforas estarão sempre muito presentes aí no verso barroco. A primeira grande característica, arte rebuscada, exagerada, valorização do detalhe. Então, o barroco, a arte barroca vai ter essa premissa. Né? Por exemplo, se a gente pega a arquitetura sacra barroca, a gente pega um altar de uma igreja barroca, para quem já teve o vislumbre, né? Em Salvador, em Minas Gerais, ou até aqui mesmo, né, em São Cristóvão, percebe como os altares são extremamente exagerados, né? Rebuscados no sentido de, né, ter muito detalhe, muita coisa para ser vista, e aquilo não é por acaso, tá, gente? Aquilo é feito para representar a força da Igreja Católica, né? As igrejas barrocas, por exemplo,
Em Salvador, as grandes igrejas barrocas, elas são feitas dentro daquele plano realmente para que a gente possa vislumbrar aquilo como algo grande, né? É a igreja condicionando a sua existência a partir de uma visão contra-reformista, né? Mostrar que a Igreja Católica é grande para o fiel, então com aqueles altares, né? Com ouro, né? Todo aquele adorno ali, aquilo ali, tá, gente? Aquele rebuscamento não é por acaso, é proposital. E aí quando a gente sai desse ambiente e vai para a literatura barroca também, falando do verso barroco, é extremamente rebuscada, porque as metáforas são tão arrojadas, né, que fica difícil entender. Tanto que a literatura barroca, a posteriori, os estudiosos, né, da literatura, dizem que a literatura barroca é tão difícil de ser compreendida em determinados pontos que se torna uma literatura um tanto vazia, entre aspas, né, ou de mau gosto, enfim, tudo isso entre aspas, tá, gente? Claro, óbvio, evidente. Em função desses princípios, certo? Do rebuscamento, do exagero, a valorização do detalhe, né, que nós vamos ver presente nesse ambiente barroco de constituição do verso. Tá? E da prosa também, falando dos sermões, das cartas, né, dos escritos do padre Antônio Vieira. Isso aí na próxima aula a gente vai focar bem. A próxima característica está voltada ao dualismo e contradições. Né? Aí a gente já sabe que há essa condição do que eu acabei de falar sobre a existência do homem nesse momento, como era, né, uma existência, né, dualizada, perdoando o neologismo, porque ele estava entre dois pontos aí de concepção, né, o mundo material e o mundo espiritual. Né, isso acaba gerando, claro, né, as contradições, porque nós temos lá as questões religiosas e as questões mundanas, né, são contradizentes em diversos momentos, e essa situação vai trazer obscuridade, né? Obscuridade vai trazer também um pessimismo, né? Isso tem um reflexo gigantesco na arte barroca, na pintura barroca, vocês vão ver em determinados momentos, né, como isso se reflete bastante. E obscuridade, pessimismo, negativismo, essas questões estão muito ligadas à ideia, né, religiosa da máxima, né, do pó viestes ao pó voltarás. E aí se a gente sai, a gente pega o campo de concepções filosóficas, por exemplo, né, retomando aquela visão do homem clássico, pautado em algumas das temáticas dos versos do Camões, né? Aquela coisa da vida ser transitória, ser efêmera, ser passageira. Né? Isso trazia uma angústia, porque é justamente isso que acabava trazendo também um ambiente de confusão. Caramba, se a vida ela é efêmera, se eu vim do pó para o pó eu vou voltar, será que eu tenho que ficar, enquanto estou aqui nesse mundo, né, tenho que me preparar para o próximo, ou eu posso viver, né, da forma que eu bem entender, tá? Complexidade, de certa forma já falou sobre isso, e o sensualismo, que vai ser muito presente também no verso barroco, né, falando do verso, tá? Mas esse sensualismo ele migra para outras situações da arte barroca, né? Sobretudo a pintura barroca tem, né, um certo quê de sensualismo na retratação de determinadas situações, ok? Mas isso, para nós, né, para os nossos estudos sobre literatura, com representatividade maior, nós vamos ver nos versos do Gregório de Matos. Né? O Gregório de Matos é um cara que vai representar essa questão barroca, porque é um cara que vai ter uma obra sacra, vai ter uma obra satírica, né, vai ter uma obra lírica e vai ter uma obra erótica também. Né? Os versos eróticos do Gregório de Matos, tá? Serão aí, né, esse mix de possibilidades de construção, né, da literatura vai sair de uma mesma pessoa, né, do mesmo ser, que é o Gregório de Matos.
O barroco literário, que na linguagem está dividido nesses dois ambientes, um ambiente cultista e um ambiente conceitista, né? Isso aqui focado na linguagem barroca, né, de construção do texto. E nós vamos ver já já mais discriminado durante os slides. A Alicia pediu desculpa pelo atraso. Tudo bem, Alicia, sem problemas, faz parte. O importante é que você está conosco. Olha aí, um altar barroco. Gente, ó, como é exagerado, como é rebuscado no sentido de ter muita informação, não é? Como tem toda uma situação que a gente pode envolver com as características que nós vimos há pouco. Né? Altares como esse, né, estão espalhados aí em algumas igrejas barrocas Brasil afora, né? A representação sacra, pintura barroca nessa representatividade. E aqui uma pintura barroca, uma pintura do Caravaggio, do italiano barroco, e nós temos também uma representatividade muito interessante das características do barroco aqui. Eu não sei se vocês lembram daquela questão que nós vimos durante o classicismo, né, daquela moça pintada, né, com o seu semblante ali bem leve, suave, tranquilo, em um ambiente, né, que dava para ver o pano de fundo ali com a natureza, claro, tudo, né, bem equilibrado. A gente vem para a pintura barroca aqui, a gente percebe que o ambiente é outro. Né? Aqui existe até uma técnica que é chamada de chiaro escuro, né, ou claro escuro. Então nós temos para o fundo escuro, né, os personagens aqui, que para a pintura barroca serão personagens sacros, né, personagens bíblicos. Né? Aqui a obra fala da incredulidade de São Tomé. Se eu estiver errado, alguém me corrija, por favor, que ele não acreditou, né, que Jesus tenha ressuscitado. Então, né, Jesus age para que o Tomé acredite que ele realmente é o Jesus ressuscitado. E aí nós vemos, né, que já não temos mais os seres pintados olhando, né, diretamente para quem está retratando eles, certo? Mesmo sendo, né, uma obra que retrata personagens ligados à Bíblia, né, às Escrituras Sagradas, como também nós podemos perceber que as características das vestimentas, né, as dobras aqui, o vermelho que é muito presente, né, o vermelho que sinestesicamente tem, né, um significado vastíssimo. O vermelho pode representar muita coisa, como também o semblante carregado, né, o franzimento da testa, aqui, né, aquela coisa do semblante carregado, mesmo de perfil, dá para perceber que, né, não é aqui o semblante de quem está, né, tranquilo, sereno, calmo, como nós vimos durante as aulas do Renascimento, né, naquela pintura que serviu de texto não verbal para a questão. Tá? E a literatura propriamente dita, nós teremos características como, né, confirmando aí o que o Alisson bem colocou. Está tendo interferência, Alisson? Mas ele falou 7,14, isso foi lá no início. Desculpa, que eu li agora aqui. Uso de figuras de linguagem, como nós falamos há pouco, né? Elas estão para antíteses, paradoxos, hipérboles, hipérbatos. Hipérbato é inversão, tá, gente? Se vocês pegarem textos clássicos, certo? E claro, a estrutura do texto clássico ela vai ser bem trabalhada durante o Barroco também. O Gregório de Matos vai ali escrever sonetos também, né? Além de outros tipos de versos. Tá? E os hipérbatos consistem em inversões sintáticas. O hipérbato é uma figura de sintaxe, certo? Em que
colocando de uma forma mais genérica, mudar a posição sintática ali dos termos que formam, por exemplo, claro, viu, gente? Para deixar bem reforçada a ideia. Eu estou dando um exemplo fora da literatura para depois chegar para a literatura. Colocar o predicado antes do sujeito. Então eu tenho inversão sintática. Então hipérbatos consistem em inversões. Existem textos e mais textos literários que prezam pelos hipérbatos porque, né, são vistos como uma forma interessante de construir o texto inverso. Por exemplo, os hinos são repletos de hipérbatos. O hino nacional: ouviram de Ipiranga as margens plácidas de um povo o heróico brado retumbante. Isso é um hipérbato. Né? Se a gente for colocar na ordem direta, né, o brado retumbante seria o sujeito do período que segue, né, para o verbo ouvir, né, seria o verbo aí relacionado à condição do sujeito. Enfim, está para essa questão as inversões. Existem 3 tipos de hipérbatos, mas como isso vocês vão aprender nas aulas de língua portuguesa propriamente dita, eu não vou entrar nesse viés com mais profundidade. Lembrando, né, para nós entendermos essa condição aqui, é só colocar hipérbato é inversão. Hipérbato é inversão. Se por um acaso temos na prova do Enem, né, uma questão que aborde figuras de linguagem existentes no verso barroco e vocês se depararem com o termo hipérbato, é só colocar na memória longa, porque hipérbato é uma comparação. Tá? Metáfora a gente já sabe, né, que é aquela... hipérbato, eu falei comparação. Hipérbato é uma inversão, não comparação, perdão, porque eu já estava olhando para metáfora. Metáfora é uma comparação, só que uma comparação com uma possibilidade de maior perspectiva subjetiva nessa comparação. Né? Por exemplo, se eu crio uma metáfora do tipo: a vida é um rio com longas corredeiras. Né? Eu fiz uma comparação entre a vida e um rio com longas corredeiras, né? Sinuoso. Tá? Essa condição de comparação ela é muito subjetiva, como eu falei, porque eu posso ir, né, a diversas perspectivas aí de figuração de linguagem para poder entender, né, essa metáfora. Por quê? Porque tem rápido em alguns momentos e calmo em outros, é sinuoso, enfim. Ou se uma metáfora mais simples, a vida é uma cartola de mágica. Então, eu percebo que há diversas situações ali, né, de possibilidade de interpretação dessa metáfora, certo? E sinestesias, que consiste em uma figura de linguagem que vai envolver, né, os sentidos, vai misturar em determinados momentos os sentidos ali, né, para o uso da função da linguagem conotativa, da linguagem figurada. Né? Por exemplo, eu sinto o sabor dos seus olhos quando estamos juntos. Gente, não levem a sério esses exemplos, é só para figurar, tá? Então, sentir o sabor dos olhos. A gente sabe que tem 2 ambientes aí que são diversos dentro do ambiente sinestésico. Então, eu estou falando de sabor, tá? Dentro das coisas. Então, dentro de uma possibilidade mais ampla de perspectiva. Então, né, o vermelho dos seus olhos queima minha alma. Então eu estou misturando, né, sentidos. Aí, sentido, a visão, contato, né, ver a cor com o calor. Tá? Então sinestesia vai consistir nisso, certo? Então nós vamos ver dentro dos versos barrocos muitas vezes mistura dessa questão de sentidos, né? Falando, por exemplo, do frio
ligando à morte, né? Entre outras situações que vão ali sempre mesclar os sentidos dentro de uma perspectiva, certo? Uma perspectiva sinestésica, tá? Linguagem rebuscada, erudita e ornamentada, já falamos sobre isso, né? Do rebuscamento, da erudição, nós vamos entender essa erudição, né? O verso barroco cultista, ou a prosa barroca conceptista, vai girar em torno dessas questões de erudição. Ornamentada, né? Isso aqui nos leva de volta à primeira característica, ornamentada porque é cheia de floreios com relação à figuração de linguagem, e assim por diante. O pessimismo, que eu falei há pouco, né, sobre está muito ligado a essas questões de existência limitada, né, com tempo ali para poder começar e terminar, e como isso traz um pessimismo para as questões que envolvem o homem. E também tudo que envolve, se a gente for focar necessariamente o barroco aqui no Brasil, e pensar no plano cronológico do período, onde eles estavam, o pessimismo também estava ligado a tudo aquilo que, né, o homem barroco estava vendo à sua volta. Por exemplo, o Gregório de Matos em si, né, o cara que estuda direito em Coimbra, volta para cá e vem para uma Bahia, um Salvador, né, ali que foi a primeira capital do Brasil, já uma cidade grande e tal, mas com diversos problemas, com diversas situações, né, negativas, também questões políticas ali, um tanto tortuosas, né, cheias já de determinados esquemas, enfim. Então esse pessimismo vai permear muita coisa e vai refletir na obra, né, além dessas questões existenciais também, focando, claro, né, no barroco baiano, barroco que nasce ali em Salvador, né, na Bahia, é construído ali, tá, o barroco brasileiro. Oposição, né, entre o teocentrismo e o antropocentrismo, né, a questão bifrôntica, que a gente já colocou, já vem colocando há um tempo aí nas nossas aulas. Textos com forte cunho religioso, claro, não poderia deixar de ser. Não preciso nem falar da obra do Antônio Vieira, mas o Gregório de Matos também tinha uma poesia sacra, né? Que era sobretudo uma poesia de arrependimento do pecador, né? O cara que pecava, mas tinha consciência que era um pecador e ia pedir perdão a Deus pelos seus pecados, sabendo que Deus, na sua onisciência e onipresença, iria perdoá-lo, entre outras situações citadas nos versos de Gregório. E aí nós vamos falar agora da linguagem, né, dos estilos literários. Nós temos necessariamente dois. O primeiro é o cultismo, né, ou o gongorismo. Vocês também podem encontrar o termo cultismo ligado ao gongorismo, né, a influência do poeta espanhol Luís de Góngora. Certo? E o cultismo é chamado de jogo de palavras. Vai ter uma predominância no verso barroco. O cultismo vai estar muito presente no verso barroco. Cultismo vem de culto mesmo, de erudito. O ismo pautado no radical, com esse significado aí, né? A ideia de muito culto, muito rebuscado, como nós temos aqui. Nesse estilo, a linguagem é rebuscada e culta, chegando a ser extravagante. Nele, a valorização de detalhes e dos pormenores. Tudo muito rebuscado, exagerado. Tá? Por isso que eu falei um pouco antes que a crítica, às vezes, coloca que todo esse exagero, todas essas questões que envolvem o cultismo acaba deixando o verso barroco vazio, tão difícil de ser entendido que parece que não quer dizer nada, tá? E o segundo momento
é um momento... aqui ainda tem um exemplo, perdão. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte, mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Um estrofe versos do Gregório, percebam que nós temos basicamente as figuras de linguagem que nós vimos lá na outra parte, as que mais predominam, né? As metáforas e as antíteses. Veja que eu tenho aqui todo, parte, né? Tenho antítese, e aqui o todo sem parte não é todo, né? Aqui nós temos a questão das metáforas, a comparação, né? Partindo do verbo ser. Tá? E toda uma questão voltada ao uso da antítese, das metáforas, certo? Para trabalhar dentro desse plano cultista, algo que fica, às vezes, muito difícil de ser entendido. Claro que aqui a gente só tem uma estrofe de poemas, se a gente lê o poema todo, a gente, né, tem a possibilidade de analisar os versos de uma forma mais apurada. Todavia dá para perceber, né? Que é tudo muito arrojado na ideia de dificultar, né, ser dito. E a segunda perspectiva é voltada ao conceptismo, né? Eu falei há pouco que o cultismo, ou gongorismo, né, ou jogo de palavras, está mais voltado ao verso. Nós vamos ter o conceptismo aí, né, também conhecido como quevedismo, também conhecido pelo jogo de ideias. Aqui nós vamos ter o jogo de ideias. Tá? E, predominantemente, nós temos o conceptismo mais ligado à obra do Antônio Vieira, falando de barroco, né, na representatividade aqui, né, no Brasil. Tá? Então, nós vamos ter esse estilo conceptista mais voltado à obra do Antônio Vieira. Já eu vou abrir um parênteses para dizer algo para complementar essa condição dos dois aspectos aí da construção da linguagem barroca. Então, o estilo conceptista trabalha com a imposição de conceitos e a definição de um raciocínio lógico. Portanto, tem como características o racionalismo e a retórica aprimorada, a arte da eloquência, a arte de bem argumentar, a arte da palavra. Isso, quando nós jogamos para, né, a produção de um padre, de um sacerdote da Igreja Católica, a gente percebe tudo isso envolvido na construção dos sermões, por exemplo. Né? O Antônio Vieira é super conhecido, tá? Pelos sermões que escreveu. Tá? Os sermões como o Sermão da Sexagésima e vários outros que vocês podem ter acesso caso vocês queiram. São sermões que prezam por esse jogo de ideias, né? por essa questão do raciocínio lógico sendo trabalhada ali dentro da construção do texto, né? com racionalismo, uma retórica super aprimorada. Né? O Antônio Vieira era conhecido por essa retórica, né? cicerônica, citando o orador romano aí, que é sinônimo de oratória perfeita. Tá? Então, está para o Antônio Vieira essa condição. Vamos ver o exemplo, para que eu possa citar algo sobre esses dois pontos. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios: ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos, e é de noite,
não se pode ver por falta de luz. Então nós temos aqui, né, parte de um dos sermões do Antônio Vieira, tá? E nós percebemos que a oratória, né, que o jogo de ideias, você vê que nós temos uns comparativos metafóricos entre questões diversas que estão a serviço, claro, óbvio, evidente, da doutrinação. Esses argumentos, esse raciocínio lógico, ele está a serviço da Igreja Católica, na busca de convencer o cristão católico ali, né, da contra-reforma, o que é visto, que é alvo daquele momento ali, tá? E ao mesmo tempo nós percebemos que por essa missão ser uma missão, né, complicada, explico complicada porque a gente está em um momento de dificuldade para a Igreja Católica, está aqui no Brasil, então todo o ambiente, todas as situações relacionadas, então o poder da oratória, né, o poder de argumentação do sacerdote, nesse caso do Antônio Vieira, era primordial para que os objetivos fossem cumpridos. Tanto que vocês vão ver na aula 7 que o Antônio Vieira era um homem extremamente político com relação a certas situações que às vezes até desagradavam a própria Igreja Católica. Ele tinha muitos dissabores. O Gregório de Matos tinha os seus dissabores, né? Tanto que ele recebe a alcunha de boca do inferno por causa da sua língua afiada e crítica, né? Por causa de todo o seu escárnio, todo o seu poder de crítica, de sátira às questões que envolviam ali vários pontos da sociedade baiana. E o Antônio Vieira também, né? O Antônio Vieira agregou ali, né, alguns dissabores por causa das suas posições, né? Muito afiado, muito preciso nas suas críticas também, com, óbvio e evidente, né, a intenção de mostrar uma moral cristã católica que deveria ser seguida, tá? E aí o que é que eu quero, antes de falar aqui do repertório que eu coloquei para vocês? Falar que, por mais que o cultismo seja predominante no verso e o conceptismo seja predominante na prosa, falando dos sermões, das cartas, né, e outros escritos do Antônio Vieira, que também, né, giram em torno de profecias, como o Clades Profetaram, né, sobre aquela questão do sebastianismo em Portugal. É possível, tá, gente, que o texto cultista tenha influência do texto conceptista e o texto conceptista tenha influência do texto cultista também. Um não anula o outro. Quando a gente fala de predominância, claro, assim, o que é predominante no verso barroco, né, falando de linguagem barroca, a gente vai optar pelo cultismo. E o que é predominante na prosa barroca, no sermão ali da sexagésima, como eu já citei, do padre Antônio Vieira, o conceptismo. Mas é possível, repetindo, que a gente encontre características conceptistas nos versos, tá, do Gregório de Matos, por exemplo. Certo? Toda hora eu vou tacar se nós nos deparamos com o poema do Gregório de Matos, que tenta argumentar sobre, por exemplo, o termo já diz, né? Raciocínio lógico, argumentação, que tenta argumentar sobre o papel do homem pecador, tá? Para justificar a questão divina, que é a de perdoar, que é a de perceber o homem pecador como uma ovelha desgarrada, né? Na metáfora, e que o papel de Deus, o papel da divindade, o papel da igreja, enfim, é resgatar essa alma perdida, essa ovelha desgarrada para o rebanho, né, para retornar ao lugar, né, adequado, promissor. Nós temos um ponto conceptista ali porque o Gregório está usando, né, do raciocínio lógico para poder, né, justificar
a posição dele, né, claro, ali sendo estabelecida através do eu lírico dos versos. Mas não esqueçam, por mais que haja predominância do estilo cultista no verso e do conceptista na prosa, a perspectiva de aparecer um no outro não é anulada, tá? De termos aí uma mescla dessa linguagem. Como também aqui no texto conceptista, como vocês puderam ver na leitura, né, existe um ponto metafórico aqui. Né? Aqui embaixo, quando ele propõe, ó, há de concorrer Deus com a graça, iluminando. Beleza. Para o homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Há uma clara perspectiva metafórica dentro desse plano aqui, que ele vai utilizar mais à frente, se vocês depois se interessarem, né, a ler esse sermão por inteiro, para poder justificar o argumento dele, né, sobre a questão de fazer pouco fruto da palavra de Deus no mundo, pode proceder de um desses três princípios. Então, tá reforçando, não esqueçam que as linguagens podem aparecer mescladas aí. E aí, dica de repertório, né? Eu vou batizar esse momento de dica de repertório, porque vocês podem pegar o enredo desse filme não só para contextualizar o momento, mas também para guardar ali como uma cartinha na manga sobre o repertório, né? Sabe-se lá qual será o eixo temático trabalhado na prova. Então, citar uma parte ali do enredo de um filme, de uma obra literária, de qualquer expressão de arte, pode ser muito interessante, tá? A depender, claro, do uso que se faça, né? Do recorte que eu faço ali em prol da minha argumentação. E aqui eu trago um filme que é muito bom, que é o Lutero. Claro, fala sobre a vida de Martin Lutero e o que ele promoveu. Foi uma coisa muito grande, diga-se de passagem. E o filme está disponível inteirinho no YouTube, dublado. E a atuação do Joseph Fiennes aqui é maravilhosa. E o outro é o Gregório de Matos, né? Um filme da Ana Carolina, uma cineasta e não uma cantora, tá, gente? Também está disponível no YouTube. E é muito interessante esse filme porque ele tem toda uma perspectiva de narrativa não linear como nós conhecemos, né, nas narrativas mais comuns, e mescla alguns momentos, né, documentais ali sobre as questões que envolvem o Gregório de Matos, e quem encarna o Gregório é o poeta Wallace Salomão, né, e ele vai ali, em alguns momentos acompanhado por uma freira, né, que é a Maria Gabriela que encarna, e ela pede para ele declamar os versos. Então tem todo uma situação bem teatral também, né, a perspectiva de atuação das personagens e tal, mas vale a pena porque passa por vários momentos ali dos versos do Gregório, né, o momento erótico, o momento da crítica, né, da sátira, tá ligada ao poeta. Então tá aí as duas dicas que deixo para vocês hoje. Espero que vocês contemplem. Vamos bater algumas questões para ver se estamos afiados nesse ambiente de barroco. Algum questionamento, galera? Alguma dúvida? Algo que não ficou claro
já que estamos falando de barroco, né, um barroco tão rebuscado, talvez isso tenha contaminado algum momento da aula. Alguém tem algum questionamento antes de irmos às questões ou podemos ir para as questões? Podemos? Ninguém se manifestou. O que houve? O que houve? O que houve? Tá parado, é verdade, Socorro. Hoje. E foi cansaço. Tô vendo aqui. Então, vamos lá. Vamos bater as questões, algumas, né? Senão não dá tempo. E aí, vocês fiquem à vontade para falar, para colocar. Medo do foguete? Ah, Socorro. Tem muito sensacionalismo também voltado a isso, né? Claro que há um risco, mas ele, a prerrogativa é que desintegre. Né? Isso, claro, isso não elimina, né, a hipótese de risco, tá? Até porque se um pedaço pequeno de um foguete, um satélite do tamanho dessa garrafinha aqui cair no chão, né, o estrago vai ser grande, mas sem ser otimista demais, isso em proporções menores acontece o tempo inteiro, né? O que tem de lixo espacial girando aí e vira e mexe caindo e a gente nem sabe que caiu porque, né, a gente não vê ou não é noticiado e tal. Mas é isso mesmo, né? Vamos torcer que o que caia, se algo cair, chegar a cair, né? Que caia em algum ponto que não agrida nada nem ninguém. Mas muito provavelmente é isso mesmo, Alisson. Ele, né, vai queimar e desintegre. Vamos torcer como de socorro para que nada aconteça. Mas vamos bater essa questão aqui, enquanto o foguete não cai. Tô brincando, gente. Que piada boa. Olha aí. Já a letra E. Já a letra E. Assinala a alternativa que não apresenta uma correta definição do estilo barroco. Então vou bater. Não. A letra D. Letra D. Pensei que era né? correta. Que não apresenta uma correta definição do estilo barroco. Então, letra D. Aí, eu acho que essa aqui, a letra D era mais incorreta aqui. Só a letra D. O barroco brasileiro adotou o racionalismo como um dos principais norteadores da vida e da arte. Né? A gente sabe que não, né? O barroco tem um pé muito grande, fincado na igreja, né? Na religião. A gente sabe. É tanto que a arte barroca é uma arte sacra. A gente tem a literatura, que tem representatividade no período barroco, que tem uma porção sacra, mas que também tem uma porção mundana, porque a gente sabe que as questões que envolvem o homem barroco, tá, são questões diversas. E, por exemplo, o Gregório de Massa, por exemplo, não é um padre, né, não é um sacerdote da igreja. Tá? E até mesmo, de certa forma, a gente percebe, até certo ponto, um quê de contradição. Até no Antônio Vieira, quando ele defende certas coisas, né, ele tem certos posicionamentos políticos que vão de encontro àquilo que até certo momento a Igreja Católica promove. Lá na aula sobre barroco brasileiro, abro um parênteses sobre isso para reforçar bem. Mas aqui, a alternativa que não apresenta a correta definição está a D, né? A letra E, o jogo de ideias e de palavras confirmou-se como um dos aspectos preponderantes da estética barroca. Aqui sim, né? Tá ok. Então nós temos jogo de ideias, o conceptismo, o jogo de palavras e o cultivo. Então por isso que letra D, a única que não bate. A preocupação com a brevidade da vida induz o poeta barroco a assumir uma atitude que
descrê da misericórdia divina e conteste os valores da religião, desiste de lutar contra o tempo, menosprezando a mocidade e a beleza, se deixa subjugar pelo desânimo e pela apatia dos céticos, se revolta contra os insondáveis desígnios de Deus, quer gozar ao máximo seus dias enquanto a mocidade dura. E aí? Acho que é a letra B. Letra B. O que mais, gente? Porque a letra A não tá muito boa, não. Com contestar os valores da religião. Entendeu? O Wander também escolheu aqui a letra E. Vamos ver para a gente discutir? Aí, né? Letra E. Lembram? Essa questão com a brevidade da vida, isso é um plano mais filosófico, né? Que a gente viu lá no classicismo, por exemplo, com a ideia do Carpe Diem envolvida ali na obra do Camões, tá? Então, o que é que acontece? Né? Essa questão da brevidade da vida é que coloca o homem barroco naquele ponto de confusão, tal. Então, ele está ali entre querer gozar ao máximo a vida, né? Os seus dias, enquanto a mocidade dura. Inclusive, eu citei o Carpe Diem. O Carpe Diem é uma característica também encontrada nos versos do Gregório de Matos. Nós temos uma representatividade desse lema também na obra do Gregório, essa ideia da vida efêmera, essa ideia da vida transitória, e por isso, né, o homem querendo gozar ao máximo, né, viver ao máximo as extravagâncias da vida enquanto enquanto a vida, enquanto a mocidade dura. Só que o Gregório, né, sendo um homem barroco, o que é que ele fazia? Né? Ele escrevia um poema falando sobre essas questões de ter que viver, ou um poema erótico, ou um poema satírico. Depois escrevia um poema satírico, pedindo perdão, né? que errou, que pecou, mas que sabe que precisa do perdão divino, todas essas questões, né? Tipicamente do homem barroco, mas, né, a todo custo, a ideia de gozar ao máximo a vida era um plano muito forte no ideário, tanto que em vida, né, não falando de questões de criação de eu lírico, mas o próprio Gregório de Matos era um bom vivão, né? Um cara que vivia a declamar seus versos pelas vielas de Salvador, pelas escadarias das igrejas, e a beber, né? Era de uma família abastada, tinha o privilégio e tal, certo? Então ele vivia essa condição, era o homem barroco, né? Com referência ao barroco, todas as alternativas são corretas, exceto, né, qual a única que não bate aí em referência. O barroco, na letra A, o barroco estabelece contradições entre espírito e carne, alma e corpo, morte e vida. Letra B, o homem centra suas preocupações em seu próprio ser, tendo em mira seu aprimoramento, com base na cultura greco-latina. Letra C. O barroco apresenta como característica marcante o espírito de tensão, conflito entre tendências opostas. De um lado, o teocentrismo medieval e de outro, o antropocentrismo renascentista. Letra B. Essa ficou bem tranquila, né? Vamos só terminar aqui para consagrar a visão de vocês que foi perfeita. A arte barroca é vinculada à Contra-Reforma. O barroco caracteriza-se pela sintaxe obscura, uso de termos e metáforas. Vamos ver? Muito bem, né? Letra B. Sente as suas preocupações no seu próprio ser, tendo em mira seu aprimoramento, com base na cultura greco-latina. Não. Né? Isso é uma questão renascentista, do barroco. Por mais que, claro, haja influência na estrutura, ali tem soneto sendo escrito, mas o homem barroco não está, né? Ele está mais confuso do que qualquer outra coisa. Isso. Olha aí.
Quarta questão. Sobre o barroco no Brasil, é correto afirmar, mais uma vez, né, exceto... Letra A. A obra é considerada tradicionalmente o marco inicial do barroco brasileiro. É a Prosopopeia, escrita em 1601, né, de autoria do Bento Teixeira, um poema que procura imitar os Lusíadas. Letra B. Gregório de Matos é o maior poeta barroco brasileiro, um dos fundadores da poesia lírica e satírica em nosso país. Primou pela irreverência, quebrou os modelos barrocos europeus e denunciou contradições e falsidades da sociedade baiana de sua época. Letra C. A lírica religiosa, uma das características do barroco brasileiro, obedece aos princípios fundamentais do barroco europeu, fazendo uso de temas como o amor de Deus, a culpa, o arrependimento, o pecado e o perdão, além de constantes referências bíblicas. Letra D. Como expressão artística da burguesia, o barroco veiculou certos ideais políticos e ideológicos dessa classe, formulados pelo Iluminismo, movimento filosófico constituído por pensadores que defendiam o uso da razão em contraposição à fé cristã, que combatiam o absolutismo. E letra E. A poesia de Gregório de Matos, ao abrir espaço para a paisagem local e a língua do povo, foi a primeira manifestação nativista de nossa literatura e o início de um longo despertar de consciência crítica nacional. E aí? Tem B, tem D. Aí eu estou percebendo que o D está... Vamos ver? Vamos ver? Muito bem. Beleza, galera. Essa afirmação aqui da letra B, né, ela calha para o momento que vem depois, né, para o arcadismo. Né, vai cair bem para o arcadismo, tá? Mas para o barroco, não. A arte colonial mineira, já na quinta questão, seguia as proposições do Concílio de Trento, dando visibilidade ao catolicismo reformado. O artífice deveria representar passagens sacras. Não era, portanto, plenamente livre na definição dos traços e temas das obras. Sua função era criar, segundo os padrões da Igreja, as peças encomendadas pelas confrarias, grandes mecenas das artes em Minas Gerais. Adaptado de Camila F.G. Santiago, traços europeus, cores, lá. Considerando as informações do enunciado, a arte colonial mineira pode ser definida como: letra A, renascentista, pois criava na colônia uma arte sacra própria do catolicismo reformado, resgatando os ideais clássicos segundo os padrões do Concílio de Trento. Barroco, já que seguia os preceitos da Contra-Reforma, era financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos artífices locais. Seria escolástica porque seguia as proposições do Concílio de Trento. Letra D. Os artífices locais, financiados pela Igreja, apenas reproduziam as obras de arte sacra europeias. E letra E. Por ser criada por artífices locais que incluíam escravos, libertos, mulatos e brancos pobres que se colocaram sobre a proteção das confrarias. Letra B? B. Vamos ver se letra B, vamos ver se letra B. Muito bem, com certeza, né? Barroca, que seguia os preceitos da Contra-Reforma, era financiada e encomendada pelas confrarias e criada pelos artífices locais. Aí pode surgir uma dúvida para alguns sobre a condição geográfica, onde foi colocada a situação, Minas Gerais. Aí, gente, nós precisamos entender o seguinte: a arquitetura barroca, ela tem a sua porção ali na Bahia, mas ela migra para as Minas Gerais, porque as Minas Gerais, em determinado momento, passam a ser, né, o foco econômico, porque é lá onde a coroa portuguesa, é lá onde a extração dos minérios, a Minas Gerais, o nome já diz, realmente acontece ali. Tá? Então passa a ser o foco econômico. E a arquitetura, a pintura que lá estava, era uma pintura sacra, era uma pintura barroca, né? Se sacra barroca, para o período.
certo? Então, a escultura, o grande escultor barroco brasileiro do período era o Aleijadinho. E o Aleijadinho estava em Minas Gerais. Tá? Era um artífice mineiro. Então ele só podia produzir sua obra porque as confrarias, que é o equivalente a mecena, né? Aquele que paga pro artista criar. Por isso que só existia a obra sacra. Eu até citei isso em algum momento anterior, em uma outra aula. O artista pintava, esculpia, construía a igreja, ali os ornamentos e tal, e era pago pela igreja. Então, por isso que a arte sacra aí presente. Lucas colocou aqui uma opinião. Lembro-me de um dos grandes representantes da pintura barroca, isso, Caravaggio, né? Italiano. Suas pinturas são realistas e muito exageradas. O senhor já ouviu falar da pintura Judite e Holofernes. Com certeza essa pintura representa bem o estilo exagerado do barroco. Não conheço essa pintura. Eu conheço, inclusive eu coloquei uma obra do Caravaggio aí pra gente, mas essa eu não conheço. Mas deixa eu dar um Google aqui rapidinho. Aqui, ó, já vai logo, né? É muito característica, né, da pintura barroca. Então é basicamente o que a gente viu há pouco, né, com a obra do Tomé. Marca também uma passagem bíblica, né, que eu acredito que seja a como é, meu Deus, o que é decapitado. A filha, depois de dançar lá, pede a cabeça do João Batista. João Batista, muito bem. Né? E a pintura aqui tem essa representatividade. Não sei se dá para ver aí. Depois vocês buscam lá, mas completa muito, né, Lucas? É muito, mas muito barroca mesmo. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, só um instante. Voltei. Com certeza, Lucas. Perfeito exemplo de arte barroca. Tá? Então, por que o Caravaggio, por exemplo, pintava arte sacra? Será que o Caravaggio não poderia pintar uma outra coisa, tal? Mas aí vem a questão, é justamente o que se colocou aqui, só que para o plano local, né? Para o plano nosso, Brasil. A arte era financiada pela igreja, então a igreja dizia: você vai pintar apenas passagens relacionadas às escrituras. E como o Aleijadinho que eu citei há pouco, ele esculpiu todas as situações representativas ali da Via Crucis, né? As questões que envolvem esse momento ali e tal. Certo? Então, maravilha. Você viu em artes ao Alson. Isso é bom, né? É bom a gente ter essa possibilidade, né? De ver os nossos estudos, né? O conhecimento vindo de várias fontes, mas nos levando a concepções sobre uma mesma questão, sobre uma mesma condição. Nesse caso, o barroco. Muito bom, muito bom. Maravilha. Bom, galera, por hoje já deu. Estamos bem. Barroco, nesse primeiro momento, estabelecido. Próxima aula, Barroco no Brasil. Como sempre, farei aquilo que já acertamos. Eu vou fazer o upload desse momento para o YouTube, transformar o slide em PDF, postar para vocês e seguimos para as próximas aulas. Tudo bem? Alguma coisa que não tenha ficado dentro do esperado? Tudo tranquilo? Tudo bem, Socorro? Maravilha. Galera, então, mais uma vez, muito obrigado
Obrigado pela companhia, obrigado pela troca, pelo feedback, pela troca de conhecimentos, é muito importante. Bom final de semana a todos. Cuidem-se. Qualquer dúvida é só chamar. Beleza? Valeu, galera. Bom final de semana para todos vocês. Paz e saúde. Tchau, tchau.